Ultimamente eu tenho entrado numa busca de autoconhecimento e de buscar um trabalho, um jeito de lidar com o trabalho que seja mais produtivo e ao mesmo tempo tenha mais propósito para mim, que faça sentido para minha vida. E essas questões me levaram a vários caminhos. Isso me fez questionar o modo como eu e como a gente atua no mundo e como a gente impacta com quem a gente é e com o que a gente faz nesse planetinha. Como que a gente pode colaborar com o que a gente sabe fazer, como que a gente pode colaborar a partir de quem a gente é pro ambiente que a gente vive. Essa é uma das questões que eu vou tentar descobrir aqui num lugar bem maneiro, num festival de novas economias. Se liga no vídeo. Eu tô aqui no Colabora América, que é um festival de novas economias que tá rolando aqui no Rio de Janeiro. E é um festival que tem a intenção de unir, de conectar pessoas, ações que venham a trazer novos modelos de economia, novos modelos da gente agir no mundo. E a economia circular vai falar sobre essa economia material, sobre a capacidade dela de deixar de ser linear, de extração, transformação, descarte, em muitas feiras, e passar a ser circular, e passar a funcionar junto com ciclos de capacidade de regeneração e de restauração. E uma coisa interessante é que economia, quando a gente pensa em economia, a gente pensa só no financeiro, no dinheiro, mas não, economia, na etimologia da palavra, vem de gerir a casa, administrar a casa. E a proposta aqui do Colabora América esse ano é entender que a gente modifica o mundo a partir do indivíduo e a gente passa para as organizações que a gente trabalha, que a gente cria para trabalhar, no nosso ambiente mundano, seja urbano, seja no campo, seja na floresta, e também o jeito que a gente é estruturado socialmente. Tudo isso faz parte da economia, como a gente vai gerir tudo isso nos próximos anos. A gente precisa cada vez mais ser facilitador dessas transformações e construir junto com as pessoas as soluções para os problemas que existem. Somos todos corresponsáveis. Com grande poder vem grande responsabilidade, né? Já dizia, como é que era o homem? Tio Ben. Quem? Tio Ben. Tio Ben. Pra gente tentar, junto, colaborando, descobrir como cada um pode influir, se inspirar, colaborar para o novo mundo. Imagina se daria para compreender o que é uma pessoa olhando só o esqueleto. Não dá. Mas é o que a gente faz. Quando a gente olha só as coisas, só o material. Quando a gente só olha o que é dinheiro, número, etc. Tem que olhar o todo. Para eu compreender, eu tenho que olhar tudo integrado em fluxo. Eu tenho que olhar o sistema junto. O osso, mais o músculo, mais o sistema circulatório, mais o sistema nervoso, ok, eu entendi. É por isso que a gente trabalha em 4 dimensões. Porque se eu trabalho só em uma, dinheiro, coisas, dá sempre a ideia de escassez e ainda mais é chato. Mas se eu percebo que são várias as dimensões, aí é incrível tudo que dá para fazer, principalmente se a gente põe essas dimensões todas em fluxo. Porque quando você tem recursos de várias naturezas, é só colocar eles em fluxo que dá tudo certo. Para você conseguir significado em algo, você tem que pertencer, você tem que ter propósito, você tem que ter narrativa e transcendência. Então eu tenho que me sentir parte. Sentindo parte, eu tenho que ter um propósito comum. Tendo um propósito comum, eu tenho que ter um contexto para isso. Tendo um contexto, eu tenho que ter algo maior que eu, maior que nós. E que isso gera significado, e que a partir do significado a gente constrói alegria. Isso, a gente vai criando consciências de si e consciências do outro, para poder colaborar com tudo. Conhece-te a ti mesmo, né? Para você saber o que você está dando, você tem que saber o que tem dentro de você. Então, nós todos somos seres humanos, sim, mas cada ser humano vão ter suas diferenças, e a partir dessas diferenças é que a vida, a vivência vai ser pautada. Como nós, enquanto indivíduos, podemos fazer para que essa estrutura possa mudar? O que está posto aqui não é a diferença, mas o que essa diferença dentro desse social
reverbera. São experiências novas, são conversas, diálogos, e aí você vai construindo a sua narrativa. É justamente nessa relação que a gente vai construindo o nosso ser. Eu aprendi aqui que dentro desse festival ele abriu muito espaço para todo mundo estar junto, para todo mundo ter o seu lugar de fala, para todo mundo expressar quem era, o que fazia e como ver que pode contribuir para um mundo mais bonito possível. É nosso tempo de colaborar com a nossa riqueza. Ei, 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 ei. Eu acho que todo mundo tem sua parte nessa contribuição e a partir do momento que a gente toma consciência dessa nossa individualidade, do nosso potencial individual, a gente pode transformar no coletivo. E o tema desse ano do festival, do Colabora América, é inovar para regenerar. E a questão que eu joguei aqui pra galera e fui vendo nos espaços que eu fui acompanhando, é como esse tema influi em cada jeito de se viver a vida. E eu simplesmente perguntei pra galera o que significa inovar para regenerar. Inovar para regenerar, para mim, é a gente ter um olhar holístico sobre a vida, saber que tudo está conectado, que somos interdependentes, que a gente depende sim um do outro para que a gente possa construir um futuro melhor, não só para nós, mas também para as próximas gerações. Inovar para regenerar, para mim, é a gente trabalhar cada um seu eu, a nossa energia. Aqui no Colabora América eu percebi que esses dois temas eles dizem respeito ao nosso interior. E a gente traz na nossa ancestralidade essa verdade, essa inovação que é melhorar como indivíduo sempre e regenerar sempre a vida, o ser humano, o planeta, porque a regeneração vai tirar o foco do capital e botar o foco no ser humano. Pensando em economia hoje, a gente pensa muito no PIB desse ano, o salário desse mês, mas as nossas atitudes, o nosso consumo, ele impacta diretamente os recursos naturais, que é de onde vem a fonte da vida. E como a gente está desconectado de tudo isso. Regenerar um planeta que a gente destruiu muito e que as pessoas achavam que está destruído, não tem mais o que fazer. Mas hoje, com as tecnologias, as novas tecnologias, a gente sabe que a gente pode restaurar meio ambientes degradados. Então, acho que inovar para regenerar é a gente conseguir olhar as nossas atitudes e ter a consciência de que o nosso dinheiro é o nosso voto, de que a sociedade, as indústrias, o governo, eles não estão aí pensando, depredando o sistema porque eles querem, mas porque a gente escolhe dessa forma. Então, saber de onde vêm os minérios, de onde vem a água, de onde vêm os alimentos, como são produzidos, isso é regenerar. Para que a nossa humanidade viva nessa regeneração da não violência. Ser parte de um processo para poder incrementar essa natureza aí que a gente acaba deixando um pouco de paisagem, mas que é para a gente interagir. Se você curtiu do vídeo e gostou das informações que eu consegui colocar aqui, dá um joinha, compartilha nas suas redes sociais pra a gente de repente tentar estourar um pouco dessa bolha e não ficar só pra quem já tá dentro desses modelos, pra quem já teve acesso. Eu espero que essa mensagem, que isso possa se tornar mais amplo pra mais gente se tocar, se inspirar e fazer o que for melhor com essa informação. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Transbordo o pranto, mas levanto o corpo acalanto de enxergar com clareza a missão de honrar nossa história.